Boa noite. O José Arnaldo Rossi é vice-presidente de marketing do Banerj. E ele vai nos falar hoje sobre o Banerj Cultural, que é o plano de ação que o governo está promovendo para estimular a cultura do estado do Rio de Janeiro. Dr. Rossi, o que consiste o plano de ação cultural do Banerj? Olha, nós, fazer um pequeno retrospecto, nós, no Banerj, sob orientação do Dr. Jorge Hilário, secretário da Fazenda, e da secretária de Cultura, a professora Aspásia Camargo, criamos um instituto, chama-se, o nome é Instituto Banerj de Ação Cultural, mas que nós apelidamos de Banerj Cultural, intimamente, para ver se pega, Banerj Cultural. Esse instituto visa racionalizar recursos provenientes da Lei Sarney. Num primeiro momento, recursos existentes na área do Estado, quer dizer, empresas ligadas ao Estado, como o próprio Banerj, a Companhia de Gás, a distribuidora de energia elétrica, a Diverge, que até já fez uma aplicação, que é a distribuidora de títulos do Estado, a Banerj Seguros, enfim, um elenco de empresas ligadas ao Estado e que teriam recursos a aplicar na cultura em função desse subsídio concedido pela Lei Sarney. Isoladamente, cada empresa dessas provavelmente não disporia de recursos suficientes para uma aplicação eficaz, quer dizer, eu digo eficaz e produtiva, tendo em conta a extrema necessidade de investimentos na área de cultura no Rio de Janeiro, para que ele recupere o seu prestígio, de um lado, e a escassez dos recursos do outro, né? Quer dizer, nós vivemos este dilema, as necessidades são muito grandes e os recursos disponíveis para a satisfação dessas necessidades são escassos. Então, pareceu ao governo do Estado do Rio de Janeiro que, reunindo esses recursos, nós poderíamos aplicá-los de maneira mais produtiva, de maneira mais eficaz. Então, essa é a primeira intenção da Banerj Cultural, é reunir recursos existentes na própria área do Estado para obter um volume que possibilitasse uma aplicação mais efetiva, mais eficaz, mais produtiva na área da cultura. Esses recursos seriam para pequenas empresas, né? Não, nós teríamos, primeiro, na área do Estado, todas as empresas que tivessem possibilidade de enquadramento na Lei Sarney, no sentido de que tivessem imposto a recolher, elas possibilitariam a aplicação na Banerj Cultural. Todas as empresas do Estado. Num segundo passo, nós imaginamos que também outras empresas da iniciativa privada e mesmo pessoas físicas possam também se valer da Banerj Cultural como um instrumento de desburocratização, quer dizer, como um instrumento de agilização da aplicação ou do investimento em cultura. Eu estou falando concretamente de uma pequena empresa que isoladamente ou sozinha não consideraria a possibilidade de investir em cultura como retorno, até porque ou está desinformada, ou os recursos são tão minguados que não possibilitariam a aventura de um projeto próprio. Mas este recurso ligado, juntado somado a outras empresas do mesmo porte, pode eventualmente viabilizar um projeto. Então, seria o Banerj um avalizador desses projetos? Sim, isso também facilitaria muito na área dessas pequenas e médias empresas, já que as grandes têm projetos próprios. Quer dizer, nós temos do Rio, felizmente, para os fluminenses e para os cariocas, algumas empresas que sabidamente aplicam em cultura, né? Me ocorrem a White Martins, a Shell, a Petrobras. Quer dizer, são empresas que, pelo porte, pelo volume dos recursos de que dispõem, bancam projetos próprios, né? Investem em cultura e obtêm um retorno de imagem. As pequenas empresas têm dificuldade até de informação sobre em que projetos ou quais áreas da cultura privilegiariam no seu esforço de investir nessa área. A Banerj Cultural pretende, uma vez que ela
tem o cadastro no Ministério da Educação, que é a condição, no Ministério de Cultura, que é a condição necessária para captar recursos da Lei Sarney, ela facilita a vida, nos parece, de pequenos e médios empresários, no sentido de que ela já coloca a sua experiência, o seu cadastro, o próprio recibo, o documento fiscal que ela fornece, é um documento habilitado perante os olhos da Receita Federal a comprovar o investimento em cultura para que o investidor goze do incentivo. Eu acho que com isso nós vamos, repito, desburocratizar, agilizar, vamos facilitar e aí criar talvez uma possibilidade para essa área, eu diria melhor. Quer dizer, nós seríamos uma ferramenta que as pessoas dessa área não têm para investir em cultura. É essa a nossa intenção. Tem alguma vertente que o Banerj pretende tomar? Quer dizer, ou seja, aplicar mais no teatro, mais no cinema, enfim? Não, a Banerj Cultural, ela dispõe, né, a maneira como ela está organizada, prevê a existência de um conselho técnico assessorado por comissões de especialistas nas várias áreas de cultura, né? Teatro, cinema, artes plásticas. Então, os projetos seriam submetidos à Banerj Cultural, ou através do Banerj, ou através da Secretaria de Cultura, e seriam analisados e julgados por essas comissões técnicas. Nós achamos que o nosso papel, enquanto uma organização financeira, é possibilitar a captação dos recursos, é transformar essa captação numa coisa mais racional, numa coisa mais eficiente. Mas não nos abalançamos, evidentemente, a escolher o setor da cultura e da arte que deveriam ser incentivados. Nós achamos que esse trabalho é um trabalho dos especialistas da área. Os interessados que estiverem com vontade de colocar os seus projetos no Banerj, como é que eles devem proceder? Eles procurarão, os produtores culturais ou os agentes de cultura que tenham projetos que imaginem possam ser incentivados, deverão procurar ou o Banerj, né, através da assessoria de comunicação da presidência, onde nós temos uma secretaria executiva da Banerj Cultural, ou a própria subsecretaria de cultura, ou eventualmente a Secretaria de Educação, a quem a Subsecretaria de Cultura está vinculada. Seriam as duas portas, o Banerj e a Subsecretaria de Cultura, de ingresso dos projetos a serem analisados e eventualmente financiados ou patrocinados pela Banerj Cultural. Eu queria só dizer, em adendo a isso, é que algumas empresas já nos apresentam projetos próprios, quer dizer, seriam uma faixa quase que de associação, ou nós entraríamos com a possibilidade de viabilizar esses projetos. Apenas para informação, nós temos já com a IBM um projeto de parceria de informatização das bibliotecas no Rio de Janeiro, a título de exemplo apenas. E com a Light e a Banerj Seguros, um projeto de prevenção de incêndio nas áreas de preservação de patrimônio cultural, concretamente no Corredor Cultural, no centro do Rio. Então, só para a gente terminar, tem algum prazo específico para esses projetos serem apresentados? Não, nós trabalhamos, eu acho que os incentivos da Lei Sarney vieram para ficar, confio nisso. De modo que não é apenas em relação ao ano fiscal de 89, 90, 91, nós vamos estar abertos trabalhando de maneira permanente e regular nessa área. Muito obrigada. Boa noite e até amanhã.